Marcelo Debona. Boa tarde, 1h02, sala de domingo na Gaúcha, 16 de agosto, sol em Porto Alegre, céu azul, 17 graus a temperatura. Estamos chegando com o debate dos domingos da Gaúcha e até às 2h30 temos muito assunto para tratar. Com o Unimed Porto Alegre, conheça meu médico online, a telemedicina da Unimed Porto Alegre. Conquistar vem de dentro, calçados pegada a marca da Conquista. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa. Experimente. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. E São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. No jogo das 11 horas da manhã, terminou há pouco o que parecia ser um empate e um resultado surpreendente, à medida em que o Galo jogou no Mineirão contra o Ceará, não se confirmou. E nos acréscimos, o Atlético, e com toda a intensidade de Sampaoli, venceu o Ceará por 2-0 com 2 gols de Marrone. E o Galo Mineiro é 100% no Campeonato Brasileiro. Não é só uma especulação de time candidato, não é só uma sensação do campeonato, já começa a ser uma afirmação. O time de Sampaoli, afinal de contas, 3 vitórias em 3 jogos e vencendo esse terceiro com 2 gols depois dos 46 minutos, não é pouca coisa, hein? Diogo Olivier, boa tarde. Não, Diogo Olivier não está na área. Aliás, eu preciso fazer a chamada aqui, mas eu não sei exatamente quem está no programa, então vamos... Rodrigo Oliveira, presente. Renata Forte. de Medeiros, presente. O intruso, Thiago Bittencourt, presente. Grande convidado. E o Diogo, presente. Ô, Diogo. Leonardo Oliveira, presente. Vamos ver. Mais alguém? Vamos Bolinha? dar-lhe, é isso aí. O Manhago Leonardo chega Oliveira, às presente. 2h00. Alô, alô. Nós já ouvimos, Léo. Leonardo Léo Oliveira, tá na área. presente. Léo, estamos Léo te ouvindo, Oliveira. Léo. Estamos te ouvindo. Tá, então, peraí, Bona, eu como produtora improvisada do programa te comunico que esse é o nosso time e teremos o reforço de Gustavo Manhago a partir das 2h00. Perfeito. Um grande time. O Thiago Bittencourt, seja bem-vindo, nosso companheiro de Gaúcha ZH, homem do trânsito na programação de segunda a sexta, sábado e também domingo por vezes da Gaúcha. Seja bem-vindo ao Sala de Domingo, Thiago. É do trânsito, mas manja e entende muito de futebol. Muito obrigado, Debona. Obrigado a todos os participantes. Tu sabes que eu participei muito tempo, né, no Sala de Domingo. E aí, claro, com a escala, a mudança, acabei ficando de fora. E tu sabes que todo dia de manhã eu dou aquela provocada no Macedão, né? O Macedo trabalhou muito tempo com o futebol. Então, naquela arrancada, antes das 5h30, quando a gente pode, o trânsito está mais calmo, a gente também faz umas tesezinhas durante a semana de futebol junto com o Macedão. E aí eu disse, olha, vamos no domingo também, né, dar uma conversada. Gosto muito de futebol, acompanho bastante futebol e estou muito feliz em poder estar participando desse Sala de Domingo. Que legal. Bem-vindo mais uma vez. Bom, o Diogo, eu falava do Atlético Mineiro, não é para qualquer um, né? 3 jogos, 3 vitórias e essa terceira sendo consolidada nos acréscimos. É aquele DNA do Sampaoli de não aliviar e no final 2 gols do Marrone. Mas também é importante, e ainda por cima com uma vitória sobre o Flamengo, né? O Sampaoli, ele consegue imprimir aos seus times muito rapidamente, assim, o seu DNA ali, né? O padrão Sampaoli rapidamente aparece nos clubes, nos times que ele treina, inclusive fazendo jogadores que a gente imaginava serem incapazes disso. Jair, por exemplo, né, do Atlético, jogando, trocando passes, aproximando, posse de bola no campo do adversário, enfim. Mas essa vitória, em que pese os 2-0, em que pese assim, a superioridade total do Atlético, mostram que é um campeonato bastante aberto, porque os times estão tendo muitas dificuldades. O Atlético, até ali 30 minutos, um pouquinho antes, estava suando para vencer do Ceará, que é um bom time, está começando mal o campeonato, mas não é mais aquela história de time do Nordeste que ganha todos os... que para se colocar um time B ganha, como não aconteceu com o Grêmio, é outra pegada agora, os times do Ceará, o Fortaleza e a Bahia especialmente. Então, num processo interessante de profissionalização. Mas é um campeonato completamente aberto, né? Essa pandemia mudou tudo do avesso, saiu o Dudu do Palmeiras, e o Palmeiras agora está colocando meninos, vai oscilar, como já oscilou nessa rodada.
O Atlético vai oscilar também não vamos achar que o Atlético vai ganhar de todo mundo até o fim, vai ser o Flamengo do ano passado, não vai. Tem espaço para todo mundo crescer aí. Leonardo, o Flamengo ganhou ontem a primeira, fez o primeiro gol no campeonato, vitória magra, sem brilho ainda. O que exatamente falta para o Flamengo, além do Domi simplificar as coisas? E por que o Palmeiras não deslancha, hein? Não estamos falando só de 2020, poderemos colocar 2019 no pacote aí do Palmeiras também. Sobre o Flamengo, o que falta para o Flamengo é tempo. E ele não vai ter tempo, né? Porque o Flamengo se atirou no oceano sem boia. O Flamengo foi buscar um técnico estrangeiro que fez parte da comissão técnica do Guardiola durante muito tempo. Um cara que era muitas vezes a cabeça do Guardiola. Vale dizer que o Guardiola pega aquele Bayern de Munique, campeão da tríplice coroa, e aí o desafio dele era melhorar um time que já era ótimo, e ele só consegue isso a partir de um jogo pela Supercopa da Alemanha em que o Domi encosta nele e diz: Felipe Lan sai da lateral e coloca no meio, ele vai distribuir melhor o jogo. E a partir dali o Felipe Lan vira um jogador de meio campo que dá o ponto inicial no Bayern de Munique, o Rafinha entra e o Bayern de Munique melhora, parece impossível, mas ele consegue melhorar o padrão dele. É esse cara que está chegando com uma ideia de jogo que é diferente da ideia do Jesus. A ideia do Jesus é de um jogo de intensidade, é de um jogo em que a referência é a bola. Os jogadores têm autorização para se movimentar, para buscar a bola, para ocupar o espaço onde tiver a bola. É uma bagunça organizada, como eu costumo dizer. Com o Domenech Torrent é uma coisa diferente. Cada um na sua caixinha, cada um no seu quadrado, né, com pouca liberdade para sair disso, para ser inventivo. É um jogo de posição em que a referência é o espaço. O Flamengo buscou um europeu achando que acertaria na fórmula. Acho que o Flamengo enxergou errado. E esse técnico desembarca, amanhã ele faz 2 semanas de Brasil. E ele já teve 3 jogos. Quarta-feira vai pro 4º jogo e não tem tempo de treinar. Então, é difícil. E o Palmeiras já vem se arrastando há tempo. E aí tem toda uma questão de que o Palmeiras tem alguns jogadores que têm qualidade, que têm virtudes, mas que estão encostados. Um deles é o Lucas Lima, por exemplo. O Lucas Lima foi da seleção brasileira. O Lucas Lima esteve nos planos do Barcelona. E esse jogador me parece que desaprendeu, ele desistiu. Aí o Palmeiras segue esperando. O Palmeiras tem acúmulo de jogadores, me parece que falta um técnico para dar mecânica, para dar um norte para esse time. Luxemburgo foi um grande técnico. Luxemburgo, no passado, ele foi o cara que deu um passo à frente dos demais, mas eu não sei se o Luxemburgo é essa figura para colocar esse Palmeiras num modelo mais atualizado, para engajar essa turma toda do Palmeiras numa outra ideia de jogo. Debona, diga, Rodrigo. Acho que faltou pro Flamengo ter um auxiliar permanente trabalhando junto com o Jorge Jesus para poder assumir o comando nessa transição. O Flamengo precisava ter um auxiliar do clube, como foram Odair Hellmann no Inter e Roger Machado no Grêmio, por exemplo. O Jorge Jesus trouxe uma comissão gigantesca com 7 pessoas, o que é do jogo, ele prefere trabalhar assim e o resultado mostra que deu certo essa comissão multidisciplinar. Nenhum problema. Mas deveria ter um auxiliar do clube, um técnico da base, um técnico contratado, que ficasse no clube independentemente do Jorge Jesus. Porque aí o Jorge Jesus resolveu sair, toda a comissão do Jesus foi embora com ele para o Benfica, e o Flamengo não teve um cara com protagonismo na comissão técnica para assumir o comando, assumir o volante e conduzir essa transição. Então, chega o Domenech Torrent, que não conhece praticamente nada do futebol brasileiro, não tem experiência nenhuma e precisa aprender com o bonde andando. E aí acontece esse deslize no início, na arrancada do Campeonato Brasileiro, Debona. E é uma questão interessante, Rodrigo, porque sempre foi uma marca do Flamengo ter auxiliares que tinham força dentro do clube e conseguiam tocar o barco, né? O Flamengo, aliás, era o time dos auxiliares, ganhou vários campeonatos brasileiros com o Carlinhos, lembra? De fato, uma questão interessante. Talvez fosse mais interessante ter um profissional adequado com as rotinas do Jorge Jesus do que trocar tudo de uma hora para outra, embora fosse um treinador estrangeiro, Sampaoli. O Flamengo parece que contratou o Sampaoli, né? Porque se falou mais que ele era auxiliar do Sampaoli do que da vida dele como treinador, que era praticamente inexistente. Uma experiência só na Major League Soccer. Auxiliar do Guardiola. Auxiliar do Guardiola, perdão.
Porque a vida do Domenic como treinador, ela é uma experiência na Major League Soccer, e embora ele obviamente não seja um cara com deficiências, porque o Guardiola não trabalha com incompetentes, né? Claro que não. Mas é diferente ser treinador e ser auxiliar, né? Auxiliar é, enfim, o cara que toma decisões, mas se está errado, a pressão acaba não sendo em cima dele, ele é sempre o cara legal que conversa com os jogadores. E treinador é outra história, né? Completamente diferente. Ele está praticamente estreando na minha cabeça, assim, como treinador mesmo, no Flamengo. Mas é pouco tempo, né? Mas essa questão do interino é interessante que traz o Rodrigo. O próprio Andrade, né? Acho que foi quando foi campeão com o Flamengo em 2009. Ele era auxiliar, né? Não era o técnico efetivo, acabou assumindo o Flamengo. O Flamengo tem bastante histórico de auxiliar, mas é um problema, acho que, de todos os clubes do Brasil, né? O treinador acaba chegando e, depois de ter visto os jogos na TV, acompanhado à distância, tem que se ambientar dentro do vestiário. E aqui a gente tem... O Flamengo tinha isso, mas não é muito habitual um auxiliar permanente, né? O Jaime de Almeida foi campeão... Mesmo, Debona, ontem mesmo eu estava conversando com um ex-dirigente, conversamos quase uma hora, e um papo sobre futebol, um cara que entende muito de futebol. E aí entramos nessa questão dos auxiliares, né? E ele defende uma ideia de que é importante o treinador chegar com a comissão toda dele. Que isso é algo que os clubes estão começando a perceber, porque tu acaba com alguns vícios de vestiário, né? O técnico novo chega e aí não tem aquela questão tem uma hierarquia estabelecida e o técnico novo chega com a sua comissão e esses caras não têm vínculo afetivo nenhum com o jogador, é como se zerasse a conta, entendeu? E daqui a pouco aquele jogador que tem uma projeção, que está muito mais no nome, porque ele é uma referência e não está jogando dentro de campo, esse técnico novo, esse auxiliar, para ele, não tem referência nenhuma, não tem projeção nenhuma. O que vale é o campo. Então, os clubes estão começando a rever essa questão do auxiliar. É uma discussão interessante. Mas o Léo... em que tu zera a conta, Rodrigo, tu perde uma memória de vestiário. Mas tu acaba com alguns vícios, tem os dois lados. Mas pro time que está perdendo, é bom. Agora, porque está ganhando, que é o caso do Flamengo, fica complicado, né? Começar do zero. O problema é que o Flamengo começou do zero em julho, né? Em agosto. Na verdade, todos nós já sabíamos da questão do Jorge Jesus. Primeiro teve a renovação do contrato, dele não ir. A gente sabia que o projeto. Já dava meio desenhado que o projeto dele era fazer do Flamengo uma boa vitrina para retomar a carreira na Europa, né? O Flamengo acreditou que ele ficaria. Eu acho que o Flamengo cometeu um erro, à distância, eu estou falando aqui, claro, muito à distância, mas o Flamengo cometeu um erro que foi de esperar demais pelo Jesus. O Flamengo acreditou que o Jesus fosse ficar. E a conversação com o Benfica já vinha se desenrolando, a sombra do Benfica já vinha crescendo, e o Flamengo me parece que demorou para agir. O Flamengo não apostou num plano B. O Flamengo se o Jesus sair, eu tenho esse cara aqui, eu já tenho uma estrutura montada aqui, eu vou agir dessa forma. E o Flamengo esperou que ele saísse, que ele oficializasse a saída, e aí foi em busca de o Flamengo foi em busca do substituto. O Flamengo perdeu um tempo precioso nessa transição. Essa estratégia de ter um auxiliar técnico da comissão permanente, eu vejo também como uma das principais estratégias para o Brasil renovar o seu quadro de técnicos. A gente vem debatendo já há algum tempo como o futebol brasileiro precisa se atualizar, se reciclar. Os clubes estão buscando muitos técnicos estrangeiros. O Flamengo pegou o Jesus, pegou agora o Domenech Torrent, que nem estava cogitado nem no mercado aqui, o Inter com o Cudê, o Atlético com o Sampaoli. O auxiliar permanente que treina interinamente as equipes, ele pode ganhar experiência e, se for bem, ele entra no mercado. Alguns exemplos: o Odair foi interino várias vezes no Inter, chegou uma hora que foi efetivado. O Flamengo, a gente citou aí vários técnicos que foram campeões como interinos. Eu iria citar o Jaime de Almeida, campeão pelo Flamengo na Copa do Brasil de 2013. O Ricardo Colbachini, que comandou o Inter em 2 ou 3 jogos, né? Já foi contratado pelo Pelotas, já é um técnico que está no mercado. Eu vejo também... O Carille no Corinthians, né, Rodrigo? Excelente lembrança, Renata. O Carille no Corinthians é outro técnico que está no mercado. O time que... os times cogitam esses treinadores sempre
quando precisam de técnicos. Então, além de ser bom para o clube, que tem uma memória, tem um DNA permanente, é bom também para o futebol brasileiro, porque é uma maneira de mais técnicos serem lançados. O que talvez fosse interessante, e aí indo na pegada do que disse o Léo, é o seguinte, é que se tu tem um interino que já esteja adequado às rotinas, tu não precisa sair procurando um treinador de qualquer maneira. Não, tem que contratar um treinador imediatamente e daqui a pouco atropela, faz um atropelamento de ideia, modelo, conceito. Se tu tem um interino já adequado ao dia a dia, que entende do que estava dando certo, como era no caso do Jesus, dando muito certo, tu não precisa sair correndo atrás de um treinador. Mantém o interino, se tu encontrar no mercado um cara que se encaixe naquelas ideias vencedoras, ok, senão tu vai mantendo. O Flamengo fez isso com 13, é o Carlinhos, o Jaime de Almeida, não lembrava, né? E o Andrade. Maurício Barbieri. Também. Maurício Barbieri, recentemente. É que esse não ganhou, né? Mas, enfim, ele foi mantido. Não, era a mesma lógica. Tinha um baita trabalho na base, né, Léo? Bom, 1h18, passado a limpo também um panorama sobre os grandes candidatos, Palmeiras e Flamengo. Hoje o Inter joga contra o Fluminense. E senhores, senhorita, mais do que a expectativa do torcedor colorado em torno da escalação, de, por exemplo, saber se o Patrick terá uma sequência no time no lugar do Marcos Guilherme, o recorte dos 3 últimos jogos. O Inter faz uma atuação ruim no Grenal, mais ou menos barra suficiente para ganhar do Coritiba e muito boa contra o Santos. A expectativa é possível manter esse nível de atuação que teve na quinta, no Beira-Rio contra o Santos, hoje, fora de casa, no Rio contra o Fluminense? Porque se o Inter conseguir repetir o que fez na quinta, o Inter deve confirmar o 100% hoje, hein? Se ele continuar mantendo aquele recorte, né, ele vai brigar por algo muito alto na tabela. O processo do Inter, necessariamente, ele é de idas e vindas, altos e baixos, né? Não tem como mudar uma ideia que estava tanto tempo em vigor, sem tu ter, assim, altos e baixos, como eu disse. Mas o que é importante de observar no Inter é que, independentemente do nível da atuação em geral, tem algumas questões que estão sempre ali e isso indica que o treinador está conseguindo, para os jogadores, colocar uma ideia de jogo. A gente vê os jogadores, o Patrick hoje falou no Esportes ao Meio-Dia, que às vezes até sem ser perguntado, eventualmente eles estão dizendo, nós temos que manter o mesmo jeito de jogar, de marcar lá na frente, de tomar a bola imediatamente quando a perde, de atacar com 7, de encurtar linhas. Tu vê que o objetivo é manter aquela ideia de atuação. Então o Inter, quando ele joga muito mal, como no Grenal, ele ainda assim tem mais posse de bola e finalizações. Posse de bola lá atrás, inoperante, ditada pelo Grêmio, finalizações erradas na Lua. Quando joga mais ou menos contra o Coritiba, consegue trocar passes atrás, um pouco mais na frente, ganha o jogo numa jogada meio aérea, não foi uma jogada de bola no chão, mas vence. E no grande jogo, como contra o Santos, aí tem tudo, né? Tem finalização, troca de passe lá na frente, bola na trave, enfim, tem tudo. Mas o padrão ali de posse de bola e de finalizações, ele está sempre ali. Então o Inter vai ter que buscar um meio termo aí, né? E essa é a busca do jogo de hoje. Mas acho complicado de imaginar que vai ser sempre assim. Não é esse o processo normal das mudanças. Eu acho que o Internacional estava vindo numa crescente até a parada da pandemia. Estava melhorando bastante com o Kudê. Eu acho que o Grenal realmente foi muito mal, mas o jogo contra o Coritiba, se a gente lembrar, Thiago Galhardo e Bosquilha saem no banco. E até a entrada deles, realmente, o Internacional estava com muitas dificuldades. E aí quando eles entram, e aí o time dá uma melhorada e é quando sai o gol. E aí no jogo seguinte eles começam a partida como titular, e aí eu acho que o Internacional tem esse salto, essa qualidade. Eu acho que joga hoje também, né? Então Thiago Galhardo e Bosquilha no time dão uma melhorada. E primeiro que eu acho que esse Campeonato Brasileiro, acho que até agora, tirando esse time do Sampaoli, não tem nenhum bicho papão, nenhum time que tenha enchido os olhos, tenha dito assim, olha, esse é o time bom desse Brasileirão. Então, o Internacional, se conseguir manter o que fez contra o Santos, pode sim brigar lá nas cabeças, e eu acho que hoje, contra o Fluminense, tem tudo para que consiga fazer uma atuação bem boa, até porque o Fluminense também, né? É um time que está meio derrapando, meio devagar nessa retomada, nesse início de Brasileirão. Eu acredito que vai ter alguma preservação, porque o jogo do Inter foi quinta, né? Quinta noite. E aí o time já viajou na sexta, já fica muito em cima, né? E vai ser natural que os clubes preservem no Brasileirão. Não tem como jogar com todo mundo, não tem como repetir. Talvez ele preserve como fez em Curitiba, colocando no segundo tempo alguns jogadores.
Mas eu desconfio de que uma ou duas peças, talvez mais desgastadas, ele vai dar uma segurada. O que você viu contra o Coritiba, para mim, é a grande mudança. Teve uma mudança na saída de jogo do Inter. Que Santos, tu disse. É preciso... Santos, eu falei. É Santos, desculpa. Santos. Não, tu falou Coritiba, não, é Santos. Santos. É Santos, a saída de jogo que... como o Inter empurrou o Santos contra o seu gol, a gente não viu a saída de 3, aquela do Inter, se mudou. O que deu para ver em alguns momentos é que não é mais o volante que tem a obrigação de vir buscar a bola atrás do zagueiro, que por vezes o Cuesta faz isso e o Moisés abre como um terceiro zagueiro, por vezes o Lindoso vem, já não é aquela coisa tão radical e tão fixa que era como o Musto fazia, né? E a grande mudança é a entrada do Bosquilha no meio, que ele coloca o Edenilson no lugar dele. E o Inter ganha uma linha de 3, que é a linha que pressiona a marcação com os atacantes, de 3 jogadores de muita força, de muita vitalidade e de compreensão na marcação. O Patrick já jogou de lateral, o Patrick já foi um volante mais recuado, o Edenilson é volante de origem, jogou de lateral. Então são jogadores que sabem marcar, que têm essa consciência. E o Bosquilha, me parece que ele encontrou o lugar dele no time. E pela esquerda ele tinha movimentação, mas ele não conseguia se completar. E nessa função de meia central, ele tem espaço para cair para os dois lados, ele tem dinâmica, né? Ele dá alternativa. E para mim o grande segredo, o pulo do gato que o Inter deu, além de, claro, do tempo, né? De ter tempo, isso vai melhorando jogo a jogo, é essa linha de 3 com muita força. E ela empurra o adversário para trás. Eu gosto do trabalho do técnico Eduardo Cudê. Acho que o Inter fez uma excelente contratação e todos estamos aprendendo e vamos aprender cada vez mais com ele. Vai dar uma contribuição excelente para o futebol brasileiro. Isso dito, preciso fazer uma ponderação. O Inter vai jogar hoje com Lindoso, Edenilson e Patrick. Fosse o Odair Hellmann, esse retranqueiro, joga com 3 volantes, que absurdo. Mas é que é uma ideia diferente aí, né, Rodrigo? Já te interrompi. Eu concordo que é uma ideia... Eu me segurei para não interromper, viu, Diogo? Eu concordo que é uma ideia diferente, eu fui menos disciplinado. Vai, Rodrigo. Vai. O Edenilson e o Patrick, mesmo na época do Odair, pisavam na área. A ideia era diferente porque a postura do Inter, naquele período pós-Série B até o final da temporada 2019... era uma postura mais de contra-ataque. E o Cudê, de forma muito competente, está modificando essa postura do Inter. Isso é indiscutível. Mas o técnico estrangeiro, ele tem, digamos assim, uma liberdade poética para ousar, sem receber críticas, que técnicos brasileiros, especialmente avessos a marketing pessoal, não têm. Eu acho que a liberdade para ousar... Vai, Diogo. Vai, Renato. Desculpa. Tá, então não, vamos pode lá. Ir, Renatinho, desculpa, vai lá. Não, acho que a liberdade para ousar, Rodrigo, não é pro técnico estrangeiro, é pro técnico que quer ousar. Porque o Odair Hellmann, ele não gostava de escalações, de formações, aliás, mais ousadas. Ele preferia as mais conservadoras, aquelas que ofereciam uma consistência maior na defesa e no meio de campo antes de o time se lançar ao ataque. Se o Eduardo Cudê fosse brasileiro e viesse com essa proposta de o Inter ser mais ofensivo, eu acho que o torcedor daria o mesmo crédito. Acho que as críticas que o Odair recebia não era pelo fato de ele ser brasileiro, ou o crédito que o Eduardo Cudê não é pelo fato de ele ser estrangeiro, e sim por ele propor uma maneira diferente de o Inter jogar, de uma forma mais dinâmica no meio de campo, que chega com mais força ao ataque, que é mais ousado nas suas investidas contra o adversário e não tão retranqueiro, conservador e pragmático, burocrático como era o Inter do Odair Hellmann. Primeiro, assim, vamos deixar claro que isso não quer dizer, né, Léo? Isso não quer dizer, Léo, que a gente está assim criticando o Odair, dizendo que está tudo errado, não. Ele fez um bom trabalho, ele elevou o Inter de patamar. Ele só tinha uma ideia de jogo diferente. É por isso que a gente não fica discutindo assim, 3 volantes ou 3 meias, né? Depende do que os caras fazem em campo. O Inter coloca 7 jogadores no campo adversário, é só contar. A linha de 3, que o Léo referiu, que agora está mais sólida, ou pelo menos estava mais sólida nesse jogo com o Santos.
os 2 laterais e os 2 atacantes. São esses 7 que estão sempre ali no campo ofensivo e quando perde a bola tentam retomar ali, dão uma pressão. Então isso é uma ideia. Mas eu acho, Léo, já passando a bola para ti, que tem uma questão, Rodrigo, olha só. E essa não tem nada a ver com questão tática, enfim. É que primeiro eu acho que o Cudê está recebendo críticas, sim, ele é criticado. Ele é recado. Eu mesmo já fiz críticas. Eu acho que o Musto tinha que ser trocado pelo Lindoso, o que não tem nada a ver com mudar modelo de jogo. Mas é que o Cudê, ele chega no Inter com o laço de ser campeão argentino. Ele era campeão argentino, ele era campeão da Copa da Argentina. Então ele não chega como um treinador qualquer, ele tem um crédito, e é um crédito, olha, bem importante. Então quando as coisas não acontecem com um cara que é campeão argentino, jogando contra River e Boca, tu olha diferente, assim, opa, não é porque ele é estrangeiro, é porque ele era um treinador campeão. Tem uma questão, Rodrigo, que muda. Os nomes são os mesmos, tá? Mas é outra ideia. E aí aquela questão que a gente, talvez uma revisão que a gente precise fazer, é da posição e da função. Eu posso ter o Bruno Fux, por exemplo, pegar o Bruno Fux, por exemplo, jogando na meia. É a função dele, jogando mais avançado. Ou como o cara no lugar do Lindoso, como o volante central. A questão não vai querer dizer que o Inter vai jogar com 3 zagueiros. Por exemplo, o Sampaoli começou o jogo da semana passada, em que ele troca o time no primeiro tempo, e depois ele troca o esquema, e depois ele volta pro esquema. Ele começou com 3 zagueiros. E até houve uma confusão, estava acompanhando o pessoal de BH e o pessoal do Rio que fez o jogo contra o Flamengo. O Gabriel não jogou de zagueiro. Né? Ele começa com o Júnior Alonso, o Gabriel mais avançado e um outro zagueiro pela direita. E o Gabriel, que é zagueiro de origem, aquele que passou pelo Botafogo, ele não jogou de zagueiro. Ele botou o Gabriel na frente da área para dar uma marcação mais sólida, para controlar a movimentação dos jogadores do Flamengo, que transitam muito pelo meio. Não deu certo. Com 20 minutos ele bota o Jair, que tem uma saída de bola melhor. Mas não quis dizer que o Atlético jogou com 3 zagueiros. E até houve quem dissesse, e aí se criou um debate. O Inter está jogando com as mesmas peças praticamente do Odair, sim. Mas o Patrick e o Edenilson hoje, eles têm uma função muito mais ofensiva do que defensiva, do que tinha o Odair. Mas eles não deixam de executar a função defensiva porque eles marcam lá na frente. Essa é a mudança. O Inter do Odair, ele esperava acontecer. O Inter do Eduardo Cudê, ele tenta fazer acontecer. Como? Marcando na frente, pressionando o adversário, roubando a bola. Não tem o meia clássico? Não tem. Poucos times têm o meia clássico. Por quê? Porque a armação do Inter é a roubada de bola, a transição rápida para pegar o adversário desarrumado. Nos Grenais, um dos elogios que foi feito ao técnico Eduardo Cudê é o fato de o Inter, pela primeira vez em muito tempo, na real, pela primeira vez na história, o Inter ter tido mais posse de bola num Grenal na arena do que o Grêmio. E realmente, o Inter nos Grenais teve uma postura mais arrojada. Nos outros Grenais do Odair, o Inter ficava mais atrás. Só que o Cudê, com essa postura mais arrojada, ele não ganhou nenhum Grenal e ainda assim sequer foi cogitada a demissão do Cudê. Ainda bem, seria, na minha opinião, um absurdo levantar isso. Que bom que o Cudê teve essa tranquilidade. A minha crítica é a falta de tranquilidade que se dá para o técnico menos badalado, como era o caso do Odair, uma vez que no Brasileirão de 2018, no Grenal do primeiro turno, o Odair teve que fazer um ferrolho, uma retranca para salvar o emprego. Se perdesse, caía. E esse tipo de pressão, na minha opinião, desproporcional, contribui para que técnicos brasileiros tenham que fazer um time mais retrancado, porque se perder, tá fora. Que bom que o Cudê tem mais tranquilidade para trabalhar. Eu acho ele um técnico espetacular, mas eu acredito que essa tranquilidade deveria ser dada de forma geral. E acredito sim, e é um ponto que eu coloco para reflexão, que a gente tem uma boa vontade maior com os técnicos estrangeiros. Que bom que está se dando tempo e tranquilidade para o Cudê. Crítica mesmo só quando perdeu, quando foi o 4º Grenal sem vitória. Mas ao longo do processo ele teve uma tranquilidade que o Odair não teve. Eu acho que não é a paciência que se tem, e não é boa vontade. Eu acho que o Odair teve os méritos do jeito dele. Acho que o trabalho do Odair no Inter foi muito bom. Alguém dirá, mas não ganhou título. Foi. Mas analisando o cenário, foi extraordinário levar o time para a Série A, ser terceiro do Brasileiro, ir para as quartas de final da Libertadores, ser finalista da Copa do Brasil. O trabalho do Cudê é muito, mas é muito diferente. O jogo de quinta, eu estava na transmissão, eu rasguei elogios à atuação do Inter,
porque ela não é um 2-0 e poderia ter sido 5-0 no sentido de, olha, uma bolinha de escanteio ali, perdida ali. Não, o Inter produziu, chutou 60 vezes a gol, roubou a bola do adversário, sei lá quantas vezes no campo do adversário. Eu acho que são propostas bem diferentes. Esse recorte tem muito aqui, não entro nem no mérito de estar certo ou errado, acho que está certo, mas é um peso o de não ter vencido o Grenal ainda. Mas ele pode ser campeão brasileiro sem ganhar Grenal. Guerreiro pode ser goleador do brasileiro sem fazer gol em Grenal. Claro que isso tem peso. Mas se cogitar a saída do Kudê porque ele não ganhou nenhum dos 4 Grenais, nesse momento, com 2 jogos de brasileiro, 3 agora, depois de uma retomada de 4 meses de futebol parado, poxa, é um exagero. Deixa eu só saber de vocês, peças. A atuação do Inter quinta foi a melhor, teve o Patrick, ele deu mais, na comparação com o Marcos Guilherme, mais produtividade. Até pelo que não tem feito o Marcos Guilherme. Todo mundo que jogou quinta está relacionado para hoje, o que nada impede que daqui a pouquinho, por um último exame, uma última avaliação, por desgaste, alguém seja preservado. Esse time tem o Patrick como titular? Time que faz uma atuação como a do jogo com o Santos, é razoável que tenha sequência, mas é preciso também a gente analisar que a gente já viu várias vezes o Patrick e na maioria das vezes o Patrick nem dá tanta resposta assim. Eu gostaria de ver, e eu acho que em algum momento isso vai acontecer, né, porque pelaquela referência que o Léo fez antes, de que tem que segurar jogadores, tem que poupar, tem que mexer, tem que rodar o elenco. Eu gostaria ainda de ver o Bruno Praxedes ali na função de meia central, com o Edenilson na direita e o Bosquilha na esquerda. Acho que o Bosquilha tem mais finalização, é mais meia, né, para fazer esta função do que o Patrick, né. Gostaria de ver ainda esse desenho. Eu acho que ele vai acontecer naturalmente ali adiante. Eu acho que o Marcos Guilherme não é substituto do Patrick. Eu acho que o Marcos Guilherme joga mais perto do Guerreiro, mais na função do Thiago Galhardo do que naquela linha de 3. Eu acho que ele não vai bem buscando a bola perto do volante e tendo que arrastar ela até o gol. E eu acho que vai repetir a escalação de quinta-feira o Kudê. O Marcos Guilherme é uma peça que ainda está sem encaixe no time do Inter, né, Thiago? Porque o Marcos Guilherme é o tipo de jogador que ele precisa de campo, né? O gol que ele faz contra a Universidade Católica, ou da Chile, uma das 2 universidades, acho que, lá na pré-Libertadores, de Chile, na pré-Libertadores. De Chile. Em que ele arranca, dribla e entra na área, se vocês vão lembrar, e desloca o goleiro, porque ele é o tipo de jogador que precisa de campo, ele precisa de espaço. Ele não é o cara que tem o drible curto, é um jogador de velocidade. Talvez para algum momento do jogo seja importante, né? A ideia de usá-lo do lado do Guerreiro requer dele talvez um refino que o Thiago Galhardo tem, a força, mas a entrada na área, o passe, e que o Marcos Guilherme não mostrou. O Marcos Guilherme é o jogador da velocidade, né? E vai ser importante ter um jogador de velocidade, sempre é importante, mas com o time do Inter marcando tão na frente, encurtando tanto o campo, o Marcos Guilherme ele fica perdido, né? O que já não acontece, por exemplo, com o Edenilson, que infiltra melhor. O Edenilson é daquela função, o Edenilson é acostumado a vir de trás e infiltrar melhor. Talvez o Marcos Guilherme vire uma alternativa de jogo para algumas ocasiões especiais. E eu concordo com o Diogo na questão do Praxedes, né? Se há um menino que o Kudê possa lançar, e a gente percebe que ele tem cuidado, que ele tem muito resguardo com os meninos, o que está pronto é o Bruno Praxedes. Porque ele entrou em Curitiba numa situação delicada, com uma pressão muito grande, depois de uma atuação horrorosa do Inter. Talvez a pior atuação dessa era Kudê foi a atuação no Grenal, em que o Inter esteve muito longe da ideia de jogo que ele pretende. E o Praxedes entrou como meia central e ele deu conta do recado. Arrematou a gol, deu alternativa de passe, jogou futebol de adulto. Então esse é um menino que daqui a pouco ele vai cavar o espaço dele. Eu acredito que é questão de tempo para que ele se afirme. 1h36, nós vamos sair para o intervalo. A participação dos ouvintes pelo WhatsApp. Diego do Coringão de Canoas diz que o Thiago Bittencourt era um grande meio-campo. Tivemos muitos bons duelos na várzea. É o Diego. O Sala de Domingo é como a teoria de ter um auxiliar técnico para revelar novos técnicos, novos comentaristas, ideias novas e um papo delicioso sobre a nossa paixão, o futebol. É o Fernando Afonso de Porto Alegre. O Valério lembra do Roger Machado também como auxiliar.
Vocês não estão muito precoces em já definir o Galo como favorito? Em 2016 o Inter chegou a ser líder no início, depois todos viram o que aconteceu. Mas diferente, né? O time do Argel, o Leonardo do Menino Deus. E não é exatamente o Galo favorito, é o Galo candidato, né? Porque são só 3 rodadas até agora. O Heleno de Debona, diga, Leonardo. Deixa eu colocar pro Leonardo, meu xará, que o Galo é favorito, sabe por quê? Favorito. O Galo tem algo que ninguém tem que vale ouro, tempo. O Galo não tem Copa do Brasil e Libertadores. Não tem Copa do Brasil. É verdade, é um ponto importante. O Heleno de Castro no Paraná está cumprimentando aqui pelo debate, mas diz ele, na minha opinião, como gremista, a imprensa pega leve com a incompetência e prepotência do Renato. Heleno, é verdade, talvez o técnico que seja menos criticado no futebol mundial hoje se chama Renato Portaluppi. Talvez pelos títulos recentes, e falo sério, porque está muito cômodo trabalhar no Grêmio hoje, muito cômodo. Mas a gente vai falar do Grêmio depois do intervalo, a gente já volta com Sala de Domingo. E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa? Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora H, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara. Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. clinicaalphamen.com.br 3013-7172. Responsabilidade técnica Cris Greger, CRM 34952. Os produtos Steel estão com você para fazer seu melhor, no campo ou no jardim. Oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada, com técnicos treinados pela própria fábrica. E para você fazer o melhor negócio, ainda tem garantia de 2 anos e peças de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair de linha. Escolha Steel e leve a confiança que só a marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Steel, com você para fazer o seu melhor. Agora, você pode fazer consultas médicas sem sair de casa com o Meu Médico Online, a plataforma de consulta virtual da Unimed Porto Alegre que conecta você ao seu médico. Usando o celular ou computador com câmera, você realiza consultas na sua residência com toda a segurança e continua próximo de quem cuida da sua saúde. Acesse unimed.com.br e aproveite essa facilidade. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Grãos, pecuária, carnes, leite e toda a cadeia da agricultura contam com estes implementos. São 27 anos de mercado e mais de 970 revendas em todo o país. Conheça mais em www.sãojoséindustrial.com.br. São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. Hora 40 minutos, sol em Porto Alegre, 17 graus a temperatura, estamos de volta com o Sala de Domingo. Conheça a telemedicina da Unimed Porto Alegre, você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Para saber mais, acesse o site. Conquistar vem de dentro, e para fazer isso com conforto, leveza e estilo, conte com a Calçados Pegada. Conheça a nova coleção nas nossas redes sociais, Pegada, a marca da conquista. Quero lembrar que o futebol da Gaúcha às 6 hoje conta o Inter contra o Fluminense, no Maracanã, com o Pedro, o Maurício, o Leonardo Acosta, o Demoliner, o Diori e o Bertoncello, e mais cedo às 4 o jogo do Vasco com o São Paulo, com o Manhago, o Leonardo Oliveira, o Rodrigo Oliveira, o Diori e o Bertoncello. Eu, num papo que tive com a Renatinha pela manhã no Domingo Sport Show, comentei que não gostei da atuação do Grêmio ontem, mesmo que tenha desperdiçado o pênalti, colocado uma bola no travessão, o Cássio feito uma grande defesa numa cabeçada do PP. E até um ouvinte mandou uma mensagem de manhã dizendo o seguinte: olha, Debona, não vi o jogo, eu vi os melhores momentos, me pareceu que o Grêmio jogou muito. Interessante isso, porque os melhores momentos indicam boas chegadas do Grêmio. Mas achei o Grêmio assim com pouca variação, pouca finalização, chega próximo da área, tem dificuldade para chutar para o gol, demora para finalizar, roda muito a bola.
Enfim, essa foi a minha impressão e queria ouvir vocês, companheiros e companheira. Todo mundo na educação aí, vai, Léo. Eu acho que o Grêmio vai passar por um processo que é natural de quem tinha um jogo. Bateu a porta aqui, o vento bateu a porta, não se assustem. O vento tá contra ti, Léo. Não, mas pelo menos o vento não me descabelou, né? É boa, é verdade. Eu seguro os meus aqui sempre que tem vento. A franja não me atrapalha mais. Na casa do Léo e do Debona dá pra deixar a janela aberta, não tem problema. Nem sempre, como se viu agora, né, Diogo? Mas eu acho que o Grêmio vai passar por um processo de readaptação de todo time que perde uma referência técnica com o vulto do Everton. O Grêmio tinha sempre no Everton uma solução para os seus problemas. Em jogos mais trancados, jogos mais arrastados, e o Corinthians torna o jogo maçante, né? É ruim até de ver o jogo com o Corinthians, mas o Everton ele atraía a marcação de 2, 3 jogadores, ele desequilibrava, ou individualmente ou simplesmente com a presença dele, abrindo espaço para os demais. E ontem ficou nítido que o Grêmio tem essa dificuldade, que o Grêmio não tem mais esse jogador. O Renato tem, desde o jogo contra o Ceará, trocado o Alisson e o PP de posição como uma forma de abrir espaço na defesa e tentar confundir, mas a verdade é que o Grêmio ficou mais pobre tecnicamente sem o Everton, e muitas vezes a gente referia a Everton dependência, que quando a situação ficava mais complicada, ele resolvia. E o PP está tendo que assumir uma responsabilidade que antes ele não precisava, e talvez ele precise de um tempo, né, Debona, para virar um protagonista. Antes, o PP se destacava sendo uma arma secreta no jogo encrespado, ou mesmo no jogo já encaminhado. Ele entrava no segundo tempo e resolvia mais descansado e sem aquele peso de ter que começar o jogo com a responsabilidade de definir. E agora, além de o PP ter que assumir essa responsabilidade, o Grêmio não tem mais aquela arma secreta para mudar o panorama do jogo encrespado. Se o Grêmio não consegue fazer o gol, não consegue superar uma defesa sólida, como foi o caso de ontem, o jogo 0-0 e o Grêmio sem conseguir desequilibrar, quem é que vai mudar o panorama? Aquele jogador que entra e faz aquele carnaval na defesa adversária. Não é o Isaac, que é um jogador já de 23 anos, fez o gol no Grenal, mas ainda é uma amostra muito pequena para dizer que ele entra e resolve. O Tassiano também não é esse jogador, o Grêmio não tem a arma secreta do segundo tempo, que era o PP. Esse é um Rodrigo, ponto bem importante. Ontem mesmo o Renato Portaluppi falou que tinha intenção de botar o Thiago Neves no jogo. Até trago este ponto para a gente debater também, se o Thiago Neves poderia ser uma peça que mudaria o jogo ontem contra o Corinthians. E aí ele disse, até por um erro ali de confusão com o quarto árbitro, de quem entra em qual vez, o Thiago Neves acabou não entrando, porque só pode paralisar o jogo em 3 oportunidades, né? Embora possam ser realizadas 5 modificações. E agora o Grêmio traz o Robinho, né? 32 anos, também não é um jogador, engrossando esse discurso do Rodrigo Oliveira, que tem essa característica que tinha o PP no banco de reservas. Então, me parece que o Grêmio fica mesmo, sim, sem alternativas no banco com tanta velocidade, tanta imposição física que tinha o PP como alternativa ao Everton. Essa é uma questão central, assim, que o Rodrigo traz, que ela me parece central nessa discussão do Everton. Eu concordo com tudo que disse o Léo e o Rodrigo também. Quantas vezes a gente viu jogos exatamente como o jogo de ontem, sabe? Assim, que o Grêmio foi melhor, teve muitas chances, a bola quase entrou, mas o Everton acabou no momento lá tirando 2 para dançar, dali da esquerda para a direita, rabisca 2 e chute em curva, gol. Quantas vezes, ou uma assistência perfeita, o momento decisivo ali de fazer o gol é uma diferença brutal entre o extra classe e o bom jogador. Jogou, né? Então, só para sublinhar e acrescentar, sim, daqui a pouco a bola do Diego Souza tivesse entrado no pênalti ontem e talvez, acho que não, nosso discurso pudesse ser diferente hoje, acho que não. Porque nós estamos falando de como o Grêmio vem jogando e como se apresentou no primeiro tempo, um pouco demorado para tomar a decisão final, o último passe, mas o diferencial do Grêmio dos últimos jogos
E aí eu falo da variação, vinha sendo o Diego Souza. Ontem o Gil marcou muito bem ele. E aí não apareceu algo diferente no time. Isso. Não, no primeiro tempo até, Rodrigo, desculpa, Thiago, no primeiro tempo, eu acho até que o Grêmio marcou menos no primeiro tempo. Ele deixou demais, até além da conta, o Corinthians com a bola ali atrás, e o Grêmio não teve aquela mesma volúpia. Tá bem, isso está na conta da volta da pandemia. Mas só para fechar assim, o meu raciocínio rapidamente, é que o Renato, ele planejava os jogos sempre com Everton e PP. Olha, era difícil o Grêmio não terminar um jogo com Everton e PP. Aí entrava o Everton na esquerda, ou melhor, entrava o PP na esquerda, o Everton vinha para dentro. Ou saía o próprio Jean-Pierre para entrar o Everton, ou saía um volante, baixava o Jean-Pierre e o Everton ia para o meio, PP na esquerda. E isso era muito importante, porque daí em cenários como esse, várias vezes, o Everton decidiu os jogos com o PP no time. Porque tinha mais gente para marcar, eram 3 extremas praticamente, né? E agora não tem isso. Né? Então seguramente o Renato não está só pensando no substituto do Everton, mas no substituto do PP também. Não, e eu acho que a crítica ao Renato também por poupar os jogadores no jogo contra o Ceará. Eu acho que aumentou, né? Porque se tivesse jogado com os titulares lá no Ceará, teria ganho, isso era fato, e aí poupou lá no Ceará para que os titulares pudessem estar inteiros contra o Corinthians, e aí se viu um time titular bem devagar, muito aquém do que a gente esperava, e eu acho que isso aí reforçou, né, um pouco a crítica sobre essa atuação do time do Grêmio ontem contra a equipe do Corinthians. E essa perda de jogador referência não é novidade para o Renato, né? Se a gente for ver, desde que ele começou a treinar o Grêmio, nessa última passagem, ele perdeu o Douglas, depois perdeu o Pedro Rocha, depois perde Luan, perde Arthur, e durante todo esse período ele vai reformulando o time do Grêmio para que se encaixasse perdendo esses jogadores. Agora, eu acho que a perda do Everton foi a mais significativa. Eu acho que dentre todos os jogadores que o Grêmio perdeu, né, com venda, com negociações, o Everton é o mais fundamental de todos. E aí por isso que eu acho que agora é que o Grêmio vai ter um pouco mais de dificuldade para se reencontrar sem o Everton, que era o melhor jogador do time, com certeza. Os outros a gente sabia que o Grêmio tinha uma engrenagem muito boa, até, por exemplo, o Barrios, que foi campeão da Libertadores, todos esses jogadores saíram e o Renato de alguma maneira conseguiu remanejar o time. E agora com o Everton acho que ele vai ter um pouquinho mais de trabalho. Debona, essa sucessão ao Everton e ao PP, que a gente está falando do titular absoluto, que agora é o PP, e do reserva imediato para desequilibrar, que até agora não tem. Pelo menos não tem o jogador ainda que faz o que o PP fazia no segundo tempo. Isso mostra algo que eu já refletia antes sobre o aproveitamento da base na dupla Grenal. Depois do último Grenal, se criou um debate em que a conclusão, ou uma das conclusões, era que o Inter não dá oportunidade para a base e o Grêmio dá. E eu não concordo com essa conclusão pelo seguinte: os jogadores oriundos da base que o Grêmio tem, em sua maioria, eles estão prontos. O Matheus Henrique tem 22 anos, o PP tem 23, o Everton foi vendido com 24 anos, o Isaac, que foi a novidade no Grenal, e como a gente não conhecia muito, passa a ideia de ser um garoto, mas é um garoto com 23 anos. Os jogadores do Inter, da base, que se cobra que o Cudê dê mais chances, são jogadores muito mais jovens. O Praxedes tem 18, o Johnny tem 19, o Peglow tem 18, o Cezinha vai fazer 20 agora em outubro, tem 19. Jogadores que ainda não estão prontos, e com essa idade, nem Everton, nem PP, nem Luan, nem Matheus Henrique recebiam essa oportunidade. O jogador que equivale a essa geração, Diogo, no Grêmio, é o Elias, que tem 17, e seria o próximo da fila no Grêmio. Mas ele segue na transição. Eu acho o Everton e o PP entravam antes, eles estão consolidados agora, obviamente, mas olha quanto tempo o Everton está no Grêmio entrando um pouquinho. Eu lembro que ele chegava a ser substituto do Barrios em algumas vezes, lembra? Entrava como centroavante lá na frente. O Everton entrou no Grêmio, mas recebeu, ele estava no grupo entrando ali, né? O PP é a mesma coisa, o Matheus Henrique é a mesma coisa. O Roger o primeiro a usar o Everton. O antes foi o Filipão. Isso. O Filipão sobe Everton, o Filipão sobe Pedro Rocha estreia num jogo contra o Passo Fundo, no Vermelhão da Serra, com gol. O Filipão sobe uma turma, inclusive o Arthur sobe nessa leva. O Wallace também.
O Wallace é num Grenal, né? Ele lança em seguida num Grenal. Isso, depois tira, entra no Grenal, depois tira. No jogo seguinte 2014. O Wallace é um pouquinho antes, né, Thiago? Diogo, 2014. Mas a questão toda, eu acho que o Rodrigo pega bem, é que os jogadores do Grêmio que estão se afirmando agora, o PP com 23, é verdade que o PP surge em 2017, ele estreia no jogo contra o Sport, o Grêmio perde, e ele é uma das boas notícias, e o Renato desce a turma que jogou contra o Sport, mas o PP segue. Eu acho que a gente está sendo muito radical com o PP, hein? O PP, enquanto reserva do Everton, e ele era reserva porque o titular era o Everton, ele sempre entrou bem, ele sempre deu boa resposta, ele tinha um poder de finalização muito bom. É verdade, jogou 2 jogos agora, não fez gol, ontem teve sumido mal no primeiro tempo, é bom que se diga ontem, se soltou porque o Jean-Pierre cresceu mais no segundo tempo também. Aliás, o Jean-Pierre foi mal ontem, tem toda a questão pessoal dele ainda. Mas foi mal. O trio de frente foi mal do Grêmio ontem. Diego Souza teve apagado, o Lampejos do PP no segundo tempo. O problema é fazer a comparação, né? Comparação claro, é que é pesada só dar tempo demais. A ele. Porque assim, é muito diferente entrar. Foi exatamente o que disse o Rodrigo. É muito diferente entrar no segundo tempo e entrar no começo do jogo. Porque o olhar tá para ti, a responsabilidade tá para você. No segundo tempo tu pega o time descansar, o adversário mais cansado, é outro cenário, outro patamar. Ele entra no segundo tempo com o time todo, porque quando o PP entrava era para o time atacar. E aí o time todo está mobilizado para isso. Ajuda o Extrema, né? É um cenário completamente diferente, mas ele tem todas as condições de eventualmente suprir o Everton. Começando na escalação também tem as responsabilidades táticas de compromisso com o restante do time, né, Diogo? Não é entrar para ser aquela figura que vai mudar o jogo. Exato. Tem essa responsabilidade coletiva também. O Everton teve esse problema com o Roger. Que ele entrava no segundo tempo e quando saía jogando não ia bem. O Roger que foi quem mudou isso no Everton também, né? Na verdade, também. Mas aí o Roger brincava com o Everton. O Roger deu uma entrevista para 0 Hora, eu me lembro, e aí ele disse que, olha, o Everton, eu falo para ele, tu tá te boicotando. E não adianta tu te boicotar, diz que eu vou te colocar de titular. Porque exatamente. O processo de maturação do jogador, o Everton demorou um pouquinho mais. O Everton vai se firmar no Grêmio de fato 2018, 2017 ele vai bem no Mundial, ele faz o gol contra o Pachuca, mas ele era reserva do Fernandinho, né? A questão não toda teve. A questão toda do PP, Rodrigo, a questão é que o PP tá entrando no lugar de um cara que num Grenal dá um passe por um gol, sendo que tem 4 jogadores do Inter em cima dele, e no segundo ele faz a jogada sendo marcado por 3, ou seja, um cara com a capacidade de, com a bola, bagunçar o sistema defensivo adversário. E essa preocupação não teve um momento, Léo. Não teve um momento, Everton, a partir de agora tem que ser tudo contigo. O que o Everton foi recebendo aos poucos e correspondendo, de forma gradual, quando a gente viu a titularidade do Everton era uma coisa óbvia. Não aconteceu o que ocorre com o PP, que de uma hora para outra é contigo. A transição do Everton, a meu ver, foi mais gradual, o que beneficiou o jogador. O PP tá tendo que, de uma hora para outra, agora tu deixa de ser o reserva que entra no segundo tempo e passa a ser o titular absoluto. Com o Everton, eu acho que a coisa ocorreu de forma mais gradual. Ele foi reserva do Pedro Rocha, sendo sempre uma alternativa boa. Quando o Pedro Rocha saiu, imaginou-se que seria o Everton, foi o Fernandinho naqueles 6 meses, e o Fernandinho teve participação importante, inclusive na Libertadores, mas o Everton sabia que o momento dele estava chegando, o processo dele foi mais lento. A questão toda é que os jogadores do Grêmio que estão jogando agora, eles são 9-8, eles são 9-7, né, 9-9, e os do Inter não, são 2001, 2002, é uma meninada, tem alguns 2003 jogando integrados ao profissional do Inter. É um processo que vai levar tempo. Eu também quero ver os meninos jogando em Grêmio Inter, né, a base, porque o Grêmio Inter investe muito na base. E são esses jogadores que vão garantir o clube para os próximos 2, 3, 4 anos com a venda deles, como aconteceu com o Everton agora. Mas o processo de lançamento ele precisa ser um pouco mais cuidadoso. Eu não digo que o Praxedes tem que entrar e ser titular do Inter, né? Eu não estou dizendo isso. Mas ele tem que ser uma alternativa para ir entrando nos jogos, ele tem que ganhar a minutagem, né? Porque assim, claro, a gente sempre ouviu aquele mantra, né? O melhor tem que cuidar para não queimar os meninos colocando no momento ruim. O problema é que 1% dos clubes no Brasil estão num momento bom, ganhando títulos, com o clube com uma estabilidade política e a torcida sem cobrar.
A maioria, a esmagadora maioria, tem estabilidade, não está no momento legal, e os meninos da base continuam sendo formados. Tão grave quanto demorar para colocá-los em campo, é demorar para colocá-los em campo. É ruim tu antecipar, mas é ruim atrasar também, tu pode perder o tempo. O Praxedes, por exemplo, ele foi campeão da Copa São Paulo sendo o melhor jogador da competição. Eu fico assim complicado na cabeça do guri, ele volta e aí ele não entra mais nos jogos. Então, eu acho que eles têm que ganhar minutagem, porque o Inter tem resultado de base, né? Não tem outra alternativa. O cenário do Inter é este. Não é um cenário de super estabilidade. O Fluminense não tem estabilidade também e revela jogadores, vende, inclusive se sustenta em função disso. O que eu acho que o Inter tem é que esses jogadores eles têm que ser mais peças para entrar no segundo tempo, para daqui a pouco entrar num jogo, sabe? E o Praxedes está nesse contexto. E no caso do Grêmio, quando tu traz um Robinho, tenta um Everton, tu não está barrando, talvez, a subida da gurizada da base? Não sei, fico questionando aqui. Hoje, quem está chegando da base do Grêmio, quem está começando o processo que o PP começou lá atrás, é o Guilherme Azevedo, que é um menino que joga pela direita, é canhoto, joga pela direita, está desde os 10 anos no Grêmio, foi descoberto numa escolinha Apucarana, e aliás era a mesma escolinha de onde veio o Ferreira, né? Os dois são do interior do Paraná. E o Rildo, que é um menino do qual o Renato gosta muito, que foi bem na Copa São Paulo. Mas aí é o perfil do Renato. O Renato ele prepara muitos meninos antes de lançar, né? Ele vai dando oportunidades a conta-gotas, até o momento que ele sente que o menino está pronto. O Isaac está desde o ano passado inserido no grupo, e agora que o Isaac conseguiu ganhar o espaço dele. É uma questão do técnico, né? O Diogo citou o Fluminense, eu cito o Santos também. O Santos está usando o Caio Jorge, que foi campeão sul-americano sub-17, né, com o Pego, com o Diego Rosa. O Caio Jorge estava jogando aqui já como titular, né? Mas é que o Santos e o Fluminense, eles têm uma situação que, além de o Santos uma tradição, né, de lançar meninos, o Santos ele não tem pruridos para lançar meninos, mas também tem uma urgência, uma emergência financeira que lança e vende. O Fluminense está vendendo os meninos a preço de banana, né? Vende muito barato. Por quê? Porque o Fluminense está muito espremido, está muito apertado. Talvez se tivesse um contexto melhor, né, pudesse trabalhar um pouco mais, amadurecer mais esses meninos, ter um ganho técnico e fazer uma venda mais significativa. 1h59, vem aí notícia na hora certa, a gente volta em seguida, o Sala de Domingo vai até as 2h30, Futebol da Gaúcha hoje em dose dupla com Vasco e São Paulo e com Inter e Fluminense. Duas horas 6 minutos, 2h06, estamos de volta, Sala de Domingo, desse 16 de agosto, vamos até as 2h30 com Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Santa Massa, Rede de Farmácia São João, Stil e São José Industrial. O Manhagol tá na área já, Manhago? Não, né? Em seguida a gente repassa aqui. Bom, a Champions definiu ontem o último semifinalista. Para quem aí, levanta a mão e fala, para quem não foi surpresa o Lyon ter eliminado o Manchester City do Guardiola, hein? Não me surpreendo com mais nada nessa Champions. Agora, né? Que frase. Depois do 8-2, Mas eu acho que o Guardiola inventou ontem, viu? Tentou espelhar o Lyon, não deu certo, e aí não conseguiu mais se achar. Mas eu esperava que o City passasse, não esperava que o Lyon passasse. Inclusive acho que o Bayern passa pelo Lyon com facilidade ainda. Antes da gente fazer análise sobre o jogo, o que é aquele gol que o Sterling perdeu? Alguém me explica o que é aquele gol que eles perdeu? Gente, o que é aquilo? Nunca tinha visto nada do gênero. Eu achei que o Guardiola ia morrer na área técnica. O André Silva, o Diogo, deu uma boa definição pro lance quando ele estava acontecendo. Que vendado o Sterling tinha obrigação de fazer aquele gol. Exatamente. A física porque o gol do Lyon sai logo depois, né? O gol do Lyon saiu 1 minuto depois, nem isso. A física não consegue explicar como aquela bola naquele espaço sobe o suficiente para não entrar na goleira. Acho que tu não tem, nem fazendo todos os cálculos, tu vai conseguir explicar como aquela bola do Sterling não entrou. Aquela bola. Quantos volantes jogou o Guardiola, hein? 3. É que na verdade o Fernandinho recuou como zagueiro, né? Ele saiu jogando com o Fernandinho como zagueiro.
Laporte e o Eric Garcia. Laporte que, por sinal, na minha opinião, comprometeu os 2 gols do Lyon no segundo tempo, foi falha dele, na minha opinião. Até tem um que se questiona se ele sofreu uma falta ou não. Para mim, ele tropeçou nas próprias pernas e aí acabou originando o gol do Lyon. Bom, o Lyon passou, eliminou o Pepe, eliminou o Guardiola, vai para essa semifinal agora contra o Bayern, que fez na quinta-feira, olha, de quantos anos para cá, talvez a grande exibição de um clube de futebol, hein? Olha, tá bom de um clube, eu lembrar da seleção da Alemanha, né? Vale, né? Então é de 6 anos pra cá. O Barcelona não tinha tomado 8 desde a década de 40, algo do gênero, assim, ouvindo as estatísticas ali, né? Então uma pancada grande. O Piquet deu uma entrevista no final do jogo demolidora, assim. Entrevista de líder, né? O cara que na hora ruim vem e fala. Inclusive dizendo que se precisar saio eu, não tem problema nenhum. De tão complicado que tá. A gente já vinha dizendo há bastante tempo, eu acho que até num programa que a gente fez aqui no sábado de domingo, que o ambiente do Barcelona estava muito ruim, né? Muito ruim. 8-2 não se explica só por uma questão tática, embora o banho tático do Bayern tenha sido demolidor. Mas tem muita coisa não acontecendo no Barcelona esse ano. O Barcelona não disputou nada direito esse ano, né? E assim, eu fico olhando também a saída do Arthur, e aí tu olha o meio-campo do Barcelona, não tem justificativa. Sérgio Roberto, Vidal, mal, e o De Jong também não foi bem. E o Arthur fora do time eu não consigo entender. E aí entra o Griezmann também, que eu não entendi, muito fora, totalmente fora. Realmente o Barcelona muito aquém do que a gente estava esperando. Olha, inquestionável, né? Porque às vezes tem umas goleadas que se bota na conta do apagão, né? Deu um apagão, levou 3 gols, 2 gols e aí virou... o apagão durou 90 minutos, quem sabe, talvez. Não acenderam a luz. Acenderam a luz. É que deu queda geral no bairro. Tem 2 questões, né? Tem uma questão da escola de futebol, né? O que a gente está vendo, não sei se vocês concordam, né? De uma escola está sobrepondo a outra. O estilo de jogo da escola, que vamos dizer que já pode se dizer, né? Da escola clopista, ele está prevalecendo, né? Porque o que o Bayern de Munique faz, o que o Lyon faz, o que o Leipzig, o Red Bull, o Leipzig faz, é de um futebol de altíssima intensidade, um futebol de transição rápida, de marcação o tempo todo, né? E o Bayern fica muito mais escancarado, né? E esse técnico do Bayern é um cara que era auxiliar técnico, ele assume em novembro, porque o grupo rejeita o Niko Kovac, e ele é efetivado em janeiro, tem o contrato renovado, ele era o assistente técnico. Então é uma questão assim, a gente está vendo de uma ideia de jogo, porque o Guardiola, mesmo que ele tente mudar um pouco mais a ideia de jogo, de não ser mais um jogo tão posicionado, aquelas coisas tão pré-definidas, ele está tentando implantar um pouco mais, se aproximar um pouco mais de um modelo clopista, sem perder as ideias dele, é verdade, mas me parece que essa questão do jogo físico, do jogo intenso, do jogo de marcação alta, do jogo de altíssima rotação, ela está prevalecendo. E tem uma outra questão dessa final, que assim, tirando o PSG, é verdade, que investiu muito pesado, mas nós temos ali o Leipzig, que é um projeto empresarial muito bem elaborado, né? Pode-se contestar, na Alemanha eles são muito contestados, porque estão rompendo com aquela tradição alemã do 50+1, que os clubes têm de ter 50% mais 1 das ações na mão da associação e dos sócios, e o Red Bull é um time de uma empresa, né? E ele tem 17 sócios que tem 51%, mas os 17 sócios pertencem ao quadro funcional da empresa. Ele está driblando essa norma, então ele sofre muita rejeição, mas é um projeto que está dando muito certo. E é um clube de investimento para o padrão europeu, para esses gigantes, ele é baixo. O Lyon também não é um clube de investimentos altos, né? E o Lyon até passou um período de baixa, porque finalmente está construiu o seu estádio, era um sonho antigo, e ele abandona aquele período de 2000 a 2008, 2009, em que ele mandava na França, e agora ele começa a retomar, mas é um clube de garimpo de jogadores, de formação de jogadores e de fornecer jogadores. E o próprio Bayern de Munique não gastou uma Babilônia nessa reformulação, porque ele passou por uma reformulação, né? Saíram jogadores importantes, Robben, Ribéry,
E o Bayern se reconstruiu e está dando resultado na primeira temporada. Então a gente está vendo que altíssimos investimentos já não resolvem tanto assim. O Barcelona gastou 500 milhões de euros para contratar 3 jogadores para o lugar do Neymar, né? Coutinho, Dembélé e Griezmann. E não conseguiu resultado com nenhum. Então, tu ter o dinheiro, tu jogar rios de dinheiro em contratações, já não sei se está sendo a estratégia mais correta. Talvez isso force uma revisão na Europa, né? Desses mega clubes com dinheiro estrangeiro, de criar uma bolha e contratar todo mundo, e daqui a pouco tu vê clubes com orçamentos menores, mais próximos da realidade, tendo resultados técnicos muito maiores. A imprensa espanhola especula... Perdão, Renata. A imprensa espanhola especula o Xavi como possível técnico do Barcelona. Eu tenho curiosidade para ver, Renata, se o Xavi não pode resgatar essa filosofia que o Barcelona foi tão bem sucedido no Barcelona com o próprio Xavi, né? Exatamente, Rodrigo. Até complementando o que tu trouxe, que eu ia comentar também, para mim, a análise que resume esse Barcelona que a gente viu em campo foi feita até mesmo antes do jogo pelo nosso colega Marcelo Beckler, que vive lá o dia a dia do Barcelona e até previu, né? Ele virou meme nas redes sociais porque previu um passeio e uma lavada do Bayern de Munique em cima do Barcelona, e dizendo que era o confronto mais desequilibrado dessas quartas de final da Champions League. Mas o que ele definiu foi o seguinte, que o Barcelona é um mix de muita coisa que no fim das contas não é nada. O Barcelona tenta resgatar o bom futebol praticado 10 anos atrás, daí não dá certo. Tenta botar o Messi como referência de todo mundo bota a bola no Messi para ele resolver, também não dá certo. Quer que o Messi se entenda com o Griezmann, com o Suárez, não dá certo. Então, se juntar tudo que o Barcelona tenta ser, não se chega a nada. Então, essa avaliação acho que resume bem, Rodrigo. E o Xavi tem esse componente de identificação, de saber, de poder resgatar um futebol que o Barcelona há bastante tempo não consegue praticar e pode sim, para mim, trazer algo diferente para esse Barcelona que não vem mostrando na última temporada aí nada em campo. Deixa eu cumprimentar a nova atração do programa verdade... aqui. Só cumprimentar, Léo. Gustavo Manhago, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Debona, amigos do Sala. Estamos aí para entrar no clima de Vasco e São Paulo, futebol da Gaúcha, na sequência aqui da programação. Boa, bem-vindo, Manhago. Diga lá, Leonardo. Não, o Xavi eu acho que seria uma ideia de prosseguir com aquela escola Barcelona, né? Ele foi criado, né? Ele entrou na maternidade do cruyffismo, cresceu, virou profissional, se aposentou nessa ideia. O que está se falando também é do Ronald Koeman, que foi zagueiro do Barcelona, o holandês. É um outro nome que está sendo muito cotado. A informação a última que eu estava vendo aqui nos jornais catalães é de que o Xavi perde um pouco de terreno, talvez até também porque o Xavi vai chegar com uma grande responsabilidade, ele é um ídolo, de colocar a casa em ordem. O Barcelona tem um problema sério, que é um problema político. O Barcelona contratou mal, o Bartomeu investiu errado, e agora ele tenta salvar a gestão dele contratando jogadores já consagrados e mandando embora jovens. A troca do Arthur pelo Pjanic, ela foi muito contestada, porque vai um cara de 30, vai um cara de 23 e vem um de 30, né? E o que se fala é que as vacas sagradas vão ser tiradas do grupo. Busquets, Jordi Alba, Piqué, né? E ficariam Ter Stegen, ficaria o Messi, né? Ficariam 4 jogadores desse atual elenco. O Suárez estaria de saída, né? Aliás, quem quiser um centroavante, o Suárez estaria de saída do Barcelona. São poucos só que... poupados pela torcida, né? Sobrou para todo mundo, né? São goleiro, Messi, os que não estão sendo criticados. O lateral direito, fraco. Exato. Desde a saída do Daniel Alves, na verdade, né? Que o Barcelona não tem um lateral direito. Exato. Enfim. E o Barcelona também foi buscar um técnico, nada contra o Kik Setien, mas talvez o Barcelona pensou numa ideia de jogo que ele aplicou no Betis. E ele, para ter uma ideia, quando ele recebeu o telefonema do Barcelona, ele estava na fazenda dele no meio das vacas, ele cria vacas. E ele que surpreendeu, tô aqui no interior da Espanha, cuidando das minhas vacas, vou treinar o Barcelona.
Olha só, o cara sai da Fazenda, assume o Barcelona, que é um clube, né, de um peso desses, e chega num vestiário que ele é muito complicado, que tem um dono. O Barcelona ainda ele orbita em torno do Messi, né? E o que a gente viu no jogo, e o Messi é um monstro, ele decide, mas é inadmissível que o Barcelona sendo envolvido daquela forma, sem conseguir sair de dentro da sua área, e o Messi assistindo a tudo como um açucareiro. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser revista. O Messi é craque, sim. Mas será que ele não pode participar mais do jogo? Vocês ouviram? Mais no contexto? Vocês chegaram a ouvir o áudio ou ver o vídeo do jornalista, do nosso companheiro Marcelo Beckler, projetando o jogo na véspera do confronto? Eu vi. Foi incisivo. Espetacular. Cravou, né? Cravou. Não, é impressionante. O profeta, né? Nós conversamos com ele hoje pela manhã aqui no Domingo Sport Show, Léo, e vamos fazer o seguinte, então, vamos reproduzir esse áudio de novo com o auxílio do Moa Vécia. Sofreu uma pequena edição para diminuição do tempo, nada que interfira no teor da opinião dele sobre o que seria, diferentemente do que o mundo projetava um jogo equilibrado, o que o Marcelo Beckler estava prevendo de Barcelona e Bayern de Munique. E eu acho que o Bayern de Munique vai atropelar o Barcelona. Eu acho que vai passar por cima do Barcelona. Eu acho que é o confronto mais desequilibrado das quartas de final, mais do que o Manchester City e Lyon. Eu acho que com 25 minutos o jogo acabou. O Bayern de Munique é um time individualmente muito bom, tem grandes jogadores, porque, por exemplo, o Leipzig, a Atalanta, são times que têm lá os seus bons jogadores individuais, ninguém chega até aqui sem ter, mas eles são times coletivos. O Barcelona não é um time coletivo. O Barcelona não é um time reconhecível. O Barcelona é um mix de querer fazer um tanto de coisa. Quer jogar como foi o time de 10 anos atrás, quer dar a bola para o Messi resolver, quer que Messi se entenda com Griezmann e com Suárez, quer defender com 3 atrás, colocando um lateral de zagueiro, quer atacar com muita... O Barcelona é um mix de muita coisa que não é mix de coisa nenhuma. Se juntar tudo não dá uma coisa só. O Bayern de Munique individualmente tem melhores jogadores hoje que o Barcelona e coletivamente está a um mundo na frente do Barcelona. Para mim é um jogo extremamente desequilibrado e para mim vai ser uma goleada. O Bayern chega muitas vezes e se apertar esse Barcelona por cima, por baixo, por um lado, pelo outro, como o Bayern faz, porque tem muito repertório, o Barça entrega em todos esses quesitos. Eu acho que é um time que se mostrou muito frágil antes da pandemia, mais frágil ainda depois, e está prontinho para passar um vexame daqueles, mais que nos últimos anos, e quem sabe a partir daí acordar. Mas assim, eu tenho expectativa zero pro jogo. Vocês me desculpem, eu acho que vai ser uma lavada. Isso não é uma opinião aleatória, é um jornalista brasileiro, correspondente, que mora em Barcelona e que acompanha de perto o Barcelona há muitos anos. E, bom, foi 8-2 pro Bayern, Parece né? que o Barcelona... E ele, Rodrigo, é o cara que deu a contratação do Neymar, deu furo mundial, né? Falaram os dois aí, ao mesmo tempo. Foi os dois ao mesmo tempo. Perdão, parece que o Barcelona levou o vídeo do Marcelo Beckler pro vestiário para motivar os jogadores, e eles perderam motivados. O Marcelo Beckler é o cara que deu o furo mundial da venda do Neymar. Todo mundo dizendo que não, o Barcelona dizendo que não, e ele bancou a informação. Não sei se vocês lembram, que o Neymar estava indo do Barcelona pro PSG. Ele tem mais do que a informação do campo só, né? A gente percebe claramente que ele tem informações adicionais que ajudam a fazer o contexto todo. Eu só queria fazer uma vírgula rapidamente, aqui é bem rápido mesmo. Pegando ali um gancho do que o Léo disse lá atrás, e eu nem estou dizendo que o Léo defende isso, né? Eu estou pegando só o gancho do Léo ali, quando ele fez a análise da hegemonia dos modelos. Acho cedo ainda para a gente dizer que o modelo do Guardiola ele está em queda, ou está em desuso, ou está indo lá para baixo, né? É um resultado péssimo que aconteceu, claro que sim, mas era um jogo só, não eram 2 jogos. O mesmo Guardiola, bom, se eu fiz a referência do Sterling, entra aquela bola do Sterling, talvez as coisas a gente estivesse falando de uma outra, ou em outro patamar hoje, né? Então, assim, embora o modelo do Klopp seja mais incisivo, né, porque ele decide mais rapidamente as jogadas do que o modelo do Guardiola, ainda é cedo, assim, eu acho, assim, pra gente dizer que tem uma supremacia evidente de muito tempo, sabe? E, de novo, não estou dizendo que foi o Léo disse isso, eu sei que não. Mas, assim, a gente vai ver ainda o Guardiola e esse modelo dele de jogar
ganhando campeonatos ainda por um bom tempo ainda, acho que vai ter uma alternância aí. Ele perde a supremacia, né, Diogo? Porque o que acontecia antes, esse modelo cruyffista, ele envolvia, ganhava, e me parece que agora surgiu uma ideia, ou surgiu não, se consolidou uma ideia de jogo que consegue neutralizar. Né? Isso sim. Não tá mais sozinho, né, Léo? Não. É uma coisa assim, uma ou outra. E ainda vai seguir esse embate de conceitos, né, Diogo? De ideias. E é legal que é o desenvolvimento do futebol, né? O que nós estamos vendo agora nesse momento com o que o Bayern fez é de um futebol extremamente científico. A afirmação de um futebol extremamente científico, de preparação física absurda, de controle. Né? Jogador que não tem mentalidade profissional, ou que tem um pouco menos de mentalidade profissional, não joga nesse modelo de jogo aí. Não encaixa, né? E tem uma outra questão que nós estamos vendo, embora tenha toda a peculiaridade de ser uma semifinal em tempos de pandemia, e traz esse ingrediente, o Diogo pega bem a questão de um jogo só, tem um ingrediente de surpresa? Tem, mas é o fim de uma era. Porque pela primeira vez em 14 anos, a gente não tem uma semifinal sem a presença de Messi e Cristiano Ronaldo. Olha só. Será que a gente está vendo o fim de uma era, ou o começo do fim de uma era, de dois monstros que a gente acompanhou, a gente viu jogando, e daqui a pouco eles estão começando a sair de cena? Imagina se o Neymar ganha. Alguém falou isso. Porque essa é a discussão agora, né? Que daqui a pouco o Neymar está 2 jogos de ser o melhor do mundo. Lewandowski também. O Lewandowski também, mas eu digo nessa ideia do Léo aí, né? Cristiano Ronaldo, Messi, 10 anos, 12 nessa disputa, e o Neymar sempre sendo a terceira força, daqui a pouco pode ser o ano dele. Mas o Lewandowski, sempre os goleadores são Neymar e Cristiano Ronaldo nos últimos 12 anos, né? E agora esse ano já caíram fora os dois, e o Lewandowski tem 14 gols, o Messi e o Cristiano Ronaldo juntos saíram com 7 gols. Então o Lewandowski vai ser o goleador da Champions. E acho que se o Bayern for campeão, eu acho que ele tem chance de ser o melhor do mundo, porque ele está numa temporada espetacular. Agora, se o Neymar, o PSG ganhar, eu acho que aí o Neymar vira favorito. 2h25, destaques importantes do domingo ainda. O CSA de Maceió, surto de coronavírus, teve 2 jogos adiados em função desse problema na Série B. Está viajando com 16 jogadores para pegar o Operário, vai jogar agora a 3ª rodada. E faço um convite, porque estará também em Gaúcha ZH, um material do Rafael de Vério, a partir de uma ideia, Manhago, de técnicos do interior do futebol gaúcho, de reformulação do calendário do futebol, dar mais tempo, dar mais espaço, alongar mais as competições do segundo semestre, transformar numa grande competição, para depois esses campeões dessa competição ingressarem num gauchão com os participantes das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Porque jogar 2 meses e nesse ano, ao que tudo indica, nenhum mês, vai ser muito complicado. Eu acho que a divisão de acesso e a terceirona poderiam se unir aí, Debona. Eu sou defensor aí de que tenhamos apenas 2 divisões aqui no Rio Grande do Sul. Acho que não há espaço para tecnicamente a gente ter competições boas. Divisão de acesso é uma boa competição, a terceirona não, e a questão financeira também. Daqui um pouco é uma saída, unificarmos as divisões menores e lembrar um pouco como foi o início dos anos 2000, que a gente tinha Copa Sul Minas, em que dupla Grenal, dupla Caju, teve um ano que o Pelotas também, que disputou a Sul Minas, entravam numa fase mais adiante. Então agora a gente passa por essa questão envolvendo clubes das séries A, B e C. Hoje a gente tem 6 representantes, né, nestas 3 divisões, torcendo para que tenhamos mais aí, com a subida, quem sabe, do Caxias e do Pelotas, aí nessa temporada o São Luís com uma dificuldade um pouco maior. Mas é uma ideia daqui um pouco, né, que a gente tenha um calendário maior e um gauchão com times entrando só numa determinada fase aí. É de discutir, né? Não sei se vai avançar, mas é de discutir. A divisão de acesso esse ano acho que não sai. Tá bem perto de ser cancelada, né? Tem 11 clubes, 16, né? 12. O Manhago. 12. A gente entrevistou o presidente do Avenida ontem, o Debona, no show de bola. Acho que não tem volta, não. Qual é os 4 times mesmo, Debona? Inter de Santa Maria, Glória, né?
Brasil de Guarani de Bagé e Brasil de Farroupilha. Que e querem isso jogar. tem uma repercussão. É que a federação também não quer jogar mais. Mas viu, Diogo, isso tem uma repercussão. Eu entrevistei o Alexandre Bindé, que virou uma espécie de porta-voz dos jogadores. O Debona entrevistou também no Domingo Sport Show, né, Debona? Sim, isso. O movimento dos capitães, né? Isso, o movimento dos jogadores. E o Bindé tem uma preocupação grande. Ele já está se aposentando, está encaminhando a carreira como técnico. Mas assim, jogadores na faixa dos 27, 28, hoje já estão trabalhando em outras áreas, já estão procurando outros meios de se sustentar. E não tendo a divisão de acesso, a previsão que o Bindé faz é de que esses jogadores não voltem mais a ser jogadores de futebol, que vão tocar a vida de outro modo. E isso vai criar um hiato muito grande. E vai acabar com um mercado importante, e os clubes também vão ter dificuldade no ano que vem de encontrar, porque são jogadores que vão ficar 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses parados, já vão ter reorganizado sua vida, procurado outras atividades. E ele disse, olha, vai ficar muito jogador abaixo dos 23 anos, que não tem família, geralmente é solteiro, mora com os pais. Esse cara ainda pode se aventurar no futebol. Quem já tem filho e família constituída, vai dar como encerrada a carreira. Leonardo Oliveira, um grande abraço. Uma honra tê-lo aqui no Sala de Domingo. Grande abraço. Desculpa se falei demais. Não, fala o suficiente. Obrigado. Valeu, Diogo Olivier. Valeu, gente. Um abração. Valeu, brigadão, Diogo Olivier. Renata de Medeiros, valeu a parceria. Valeu, Debona, trocando neste momento o mate pelo churrasco enquanto produz o pré-jornada. Eu achei que a Renatinha ia dar notícia que venderam de fato o Bruno Fux ou não venderam ainda? Acabei não perguntando nessa questão de negócio. Deixei pro fim do programa. Bom, fala depois, a Renatinha vê depois isso aí. Eu tô no Grêmio, pô. Mas e daí que tu tá no Grêmio? Sabe tu tudo. É uma repórter super bem informada aqui. Podia perguntar pro Rodrigo, mas como tu falou, eu perguntei pro Rodrigo, pô. O cara faz um elogio e toma uma porrada. Nunca vi nada igual disso, Debona. Vai pro teu churrasco, Renato. Desculpa, tá de mau humor. Vai pro churrasco, vai pro churrasco. Valeu, Rodrigo. Falta só o fax. Só o fax. Valeu. Thiago Bittencourt, apareça mais vezes, Thiago. Muito obrigado, Debona. Obrigado a todos. Aparecerei, pode deixar. Valeu. Manhã Gol, Vasco e São Paulo, né? Vamos lá, vamos ver o que o Fernando Diniz, tão querido do André Silva, vai nos apresentar hoje à tarde. Obrigado a todos pela companhia. Na sequência tem o Jory Vasconcelos e o pré-jornada. Bom domingo. Vasco e São Paulo às 4 e coladinho às 6. Inter e Fluminense no Maracanã. Tchau. Sala de Domingo.